E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre CSS. Em que consiste essa tecnologia, esse padrão, essa linguagem? Pessoal, o CSS como eu falei, é a linguagem que a gente utiliza para estilizar páginas web. A gente sabe que as tecnologias mais utilizadas para a construção de páginas web são HTML, CSS e JavaScript, né? O HTML, a gente sabe que tem a função de estruturar a nossa página, então, através do HTML a gente consegue saber quais elementos eu vou ter na página, a gente define através do HTML, e o CSS, ele entra na parte de estilização, então, qual a aparência que esses elementos que minha página terá, qual vai ser a aparência desses elementos. Então, qual vai ser a cor da fonte, tamanho a gente consegue controlar, as dimensões, margem, contorno, sombra, até o posicionamento dos elementos na página a gente consegue fazer utilizando CSS, tá? Que traduzindo é folhas de cascata em estilo. Então, vocês vão ver por que esse nome cascata à medida que a gente for aqui estudando e aprendendo a usar o CSS. Então eu volto aqui para um projeto que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas, que é uma página de concursos bem simples, né, aqui com um cabeçalho, um menu de navegação e aqui o conteúdo principal com informação, um artigo acerca de um concurso específico. Vocês conseguem observar que a aparência da página não está das mais agradáveis, das melhores. Então, porque a gente trabalhou só na estrutura. Agora vamos melhorar um pouco essa aparência. Então vamos lá. Eu tenho aqui o código e esse código, esse projeto eu vou disponibilizar aí para vocês, tá? Na descrição do vídeo vocês vão achar o link aí para o projeto. Primeira coisa que a gente precisa saber, que existem formas diferentes de a gente implementar CSS no nosso código, na nossa página. Uma delas é colocar o estilo em linha. O que significa isso, pessoal? O estilo em linha, inline, ocorre dessa forma aqui, ó. Quando a gente define o estilo que a gente quer no próprio elemento HTML. Então, na mesma página HTML, aqui, ó, home HTML, no elemento header, através do atributo style, eu consigo especificar um estilo para o meu elemento. Aqui no caso, o header, o cabeçalho, ele vai ter aqui alinhamento central e a cor de fundo é dourada, background color. E já se adaptem a esse padrão, essa sintaxe, pessoal. Por exemplo, as propriedades, como que a gente define as propriedades em CSS? É dessa forma, ó. Aqui do lado esquerdo, eu tenho o nome da propriedade que eu quero especificar. Aqui, ó, no caso, text align, ou seja, alinhamento de texto. E um dos valores possíveis para essa propriedade é center. Ó, quando eu coloco aqui o cursor do mouse, o meu editor já mostra as opções, ó. Quais são os valores possíveis? Olha aí. Start, End, Left, Right, Center, Justify. Então a gente consegue especificar isso, né? Justificar, alinhar à esquerda, direita, etc. E aqui cor de fundo, ó, Background Color. A gente pode especificar aqui a cor de várias formas, tá? Você pode colocar o nome da cor, você pode colocar em hexadecimal, RGB, tem várias formas de você definir isso aqui. E as propriedades são separadas por ponto e vírgula, como vocês conseguem ver aí no nosso código. Ok, esse é o estilo em linha, só que eu vou mostrar para vocês e é o que a gente vai utilizar, que é adicionar um arquivo externo, um estilo
através de um arquivo externo. Ó, tirei o estilo, voltou ao normal. Ok, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos criar uma... Apertei Ctrl B aqui para aparecer, quem estiver usando o Studio Code. E vou criar aqui um arquivo, tudo na mesma página mesmo, chamado main.css, ou seja, meu arquivo principal, CSS. Pode chamar do nome que você quiser aí. E aí eu preciso linkar esse arquivo lá no meu HTML, para que as propriedades que eu defini aqui nesse arquivo CSS sejam aplicadas ao meu documento HTML. Como que eu faço isso? Assim, ó, aqui dentro do head, você digita aí, ó, link, já tem a opção aqui, ó, link CSS. Essa é a sintaxe, ó. A gente utiliza a tag link, rel, qual que é o documento, o tipo de documento que a gente está linkando aqui é uma folha de estilo. E aqui no href a gente vai colocar o nome do arquivo CSS que você criou. Aqui no caso ele colocou como padrão style.css, mas o meu arquivo se chama main.css. Então vou apagar aqui e vou digitar main, já apareceu para mim. main.css e eu salvei aqui. Ok. Então agora nós vamos começar a aplicar o estilo CSS na nossa página. Então como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu quero voltar a aplicar o estilo aqui no meu topo, aqui no Sucesso Concursos. Como que eu faço isso, pessoal? Existem várias formas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que eu falei para vocês agora há pouco, um pouco da sintaxe, né? A estrutura básica para definir um estilo. A gente define estilo assim, ó. O seletor, a gente seleciona o elemento HTML que a gente quer estilizar. E existem várias formas de selecionar, vou mostrar para vocês. E a gente coloca a propriedade que a gente quer alterar e o valor para essa propriedade. Então, vamos aqui. O primeiro, pessoal, tipo de seletor é o seletor de tipo. O que é um seletor de tipo? Lembrando que o que eu quero fazer com o CSS? Eu quero pegar um elemento da minha página e aplicar um estilo. E aí existem várias formas de pegar esse elemento, de selecionar. Como que você seleciona? Um deles é através do seletor de tipo, que a gente referencia o próprio nome da tag do elemento HTML. Qual que é o nome dessa tag aqui, ó? Header. Qual que é o nome dessa tag? H1. Nav, UL. Então a gente coloca o nome do próprio elemento HTML. Isso se chama seletor de tipo. Então, por exemplo, ó, se eu for aqui no meu header e colocar, como é que eu faço? O seletor, né? O nome do elemento é header. Pronto. Só isso. Você vai colocar só o nome do elemento. Então, header, background color. Deixa eu ver uma cor aqui. Que é o Royal Blue. Salvei. Olha aí, ó, o seletor. E aqui dentro as propriedades, ó, o nome da propriedade que eu quero alterar, que no caso é background color, cor de fundo, 2 pontos e o valor que eu quero atribuir a essa propriedade, ponto e vírgula no final. Ok, vou lá na minha página e atualizo, ó. Opa, cor de fundo foi aplicada. Funcionou perfeitamente. Quero alinhar o texto, como é que eu faço? Quero alinhar esse elemento header. A propriedade que a gente utiliza para alinhar o texto é text align. Vou centralizar. Olha a quantidade de valores que eu tenho. Se você apertar Ctrl ou espaço, ele já mostra para você. Então eu quero centralizar. Se eu quisesse colocar à direita, como é que ficaria? Right. Mas no caso aqui eu quero centralizar. Ok? E
E aí, se eu quisesse aplicar um estilo aqui para o meu elemento H1, né, que está aqui, ó, sucesso concursos. Como é que eu faria? Assim, ó, H1, usando o seletor de tipo, né? H1, abre as chaves, lembra, pessoal? O seletor abre as chaves e aqui dentro a propriedade e o valor. Então, eu quero mudar a cor da fonte. Tá preto, eu quero colocar uma cor branca, mais clara. Como é que eu faço? A propriedade para se mudar a cor de um texto é color. E aí eu vou utilizar essa que que apareceu aqui para mim, ó, Seashell. Atualizei, pronto. Vocês estão vendo a cor da fonte alterada. Outra coisa que eu posso especificar também é aqui, ó, no meu elemento header, que é o padding. O que é o padding, pessoal? Padding é o espaçamento interno do elemento. Vocês estão vendo que a palavra sucesso está quase colada na parte superior? Isso essa distância aqui a gente define através do padding. Por exemplo, ó, lá no meu header, padding, aqui, ó, padding top. Então, o espaçamento interno da parte superior do meu elemento header. Eu quero colocar uma distância de 20 pixels, por exemplo. Existem várias unidades de medidas que a gente pode utilizar. Nas próximas aulas a gente vai ver mais possibilidades, tá? Então, por enquanto aqui, 20 pixels. Olha aí, ele já deu um espaçamento interno bem grande. Mas se eu quiser algo menor, 5 pixels, tá aí. 2 pixels, reduziu mais ainda. Entenderam? Isso aqui é o padding. Ok. Existem outras formas de você selecionar elemento. Vamos lá. Qual que é o inconveniente? Vocês estão vendo aqui o que aconteceu, ó. Aqui a gente utilizou um seletor de tipo chamado H1. Então, o que a gente falou aqui, ó? Que qualquer elemento H1 que tiver na minha página HTML vai receber essa cor Seashell. E aí ele começa a varrer, né? O código, o browser. Então ele vai ver aqui, vai achar, ó, sucesso concursos, colocou a cor branca. Beleza, tá aqui. E aí ele vai vindo e ele encontra outro elemento aqui, ó, lá dentro do main, ó, que é um link para o IFTO. Tá vendo aqui? Para a palavra IFTO, aqui, ó. Quer dizer, tem um IFTO, aqui é um link, pega o IFTO e pega também a palavra concursos. Tudo que está dentro do H1 tem um link e tem a palavra concursos, o texto concurso. Então ele vai vir e vai aplicar a cor de fundo também. Estão vendo aqui? Aqui a palavra concursos aqui, ó. Ela sumiu na cor de fundo da minha página. E por que o IFTO ficou com a cor diferente? É porque aqui foi aplicado um estilo diferenciado para link do próprio browser, um estilo padrão. Existe, pessoal, um estilo padrão para a maioria dos elementos CSS, dos atributos. Então, o navegador já implementa de fábrica, digamos assim, propriedades pré-definidas para cada elemento. E, inclusive, pode ter uma divergência de um navegador para outro. Então, como é que eu posso evitar isso? Utilizando outro tipo de seletor. Então, se eu quiser estilizar de fato só o sucesso concursos e não esse H1 aqui de baixo também, eu posso me referir a esse elemento aqui através de um identificador, por exemplo. Como é que eu faço para usar um identificador? Dentro da propriedade você digita, dentro do elemento HTML você coloca o atributo
ID. E aqui dentro a gente vai dar um identificador para esse elemento, como por exemplo, aqui ó, topo, ou logo, vou pôr logo, como se fosse a logo, tá? E aí como é que eu faço para me referir a esse elemento através do ID, que é logo? Aqui ó, ao invés de colocar o seletor de tipo, a gente vai usar cerquilha logo. Salvei. Agora o estilo, se eu for lá na minha página e atualizar, ó, o estilo foi aplicado apenas ao meu topo de fato. Sucesso concursos. Entenderam? Então isso aqui é um seletor de ID. A gente seleciona um elemento através de um seletor específico. A gente definiu o atributo aqui ID e aplicou. E lembrando, pessoal, que o ID ele tem que ser único. A gente não pode repetir esse elemento na nossa página, ok? Então lembrem-se de quando for utilizar um ID é só para aqueles elementos que você sabe que não vai se repetir na sua página. Existe ainda outro tipo de seletor, que é um seletor de classe. A gente seleciona, pode selecionar através da classe mais de um elemento, inclusive de tipos diferentes, para receber um estilo específico. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui aplicar um estilo aos meus elementos LI, como é que eu faria isso? Posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ir aqui no LI, ó, e definir, utilizar o atributo class. Assim que eu defino uma classe. Então aqui eu coloco menu item, ou seja, um item do menu. Vou fazer aqui com outro elemento também, menu item. Vou fazer aqui com outro, menu item. Então, criei aqui uma classe e coloquei e atribuí essa classe a esses três elementos ali. Então, vamos lá. Como é que eu faço para buscar esses elementos através da classe? Para referenciar uma classe, a gente utiliza o ponto. Ponto, o nome que eu defini lá foi menu item. Vou abrir as chaves, então selecionei, vou selecionar todo elemento no meu arquivo com a classe menu item e vou aplicar o estilo que eu quiser aqui. Então como é que eu faço para, por exemplo, tirar essas bolinhas de marcação dos itens da lista? Essa bolinha é criada automaticamente para cada item de uma lista HTML, tá? Como é que eu faço para tirar isso? Uma lista UL, que é o que eu tenho aqui, ó. Lista não ordenada e aqui os itens da lista. Como é que eu faço para tirar isso? A gente pode utilizar aqui o list style none, ou seja, nenhum. Qual que é o estilo da lista que eu quero utilizar? Nenhum. Então atualizei e sumiu aqui os elementos do meu menu, aquelas bolinhas, né? E como é que eu faço, por exemplo, para tirar essa marcação de link, ó? Esse underline de link, eu quero deixar esse menu mais bonito, digamos assim. Eu posso utilizar aqui o elemento A. Tá vendo aqui? Que são link. E aí como é que eu poderia referenciar esse A? Eu poderia utilizar o seletor de tipo, lembra? Especificando aqui o nome do elemento HTML. Então, A poderia fazer isso. Né? E aí eu poderia colocar aqui, ó, text decoration none. Não quero nenhuma decoração. Então, ó, o que ele fez? Ele tirou o underline dos links. Só que qual que é o inconveniente de utilizar um seletor de tipo, pessoal? É isso aqui, ó. Quando a gente usa o seletor de tipo, ele aplica esse estilo para todos os elementos A da minha página. Vocês viram que tinha aqui no
no artigo o IFTO também era o link que estava com underline, também tirou dele. Se for o seu desejo fazer isso, você pode utilizar o seletor de tipo, mas esse é um inconveniente, ele aplica a todos os elementos. Poderia utilizar um seletor de ID, e aqui no meu elemento A, ó, e colocar mais um atributo e especificar um ID, por exemplo, link, posso. Só que aí, lembra que o ID é único? Aí eu vou ter que colocar um ID para cada elemento desses. Então aqui seria ó, link 1, aí depois link 2, link 3. Aí eu ia ter que vir aqui. Como é que eu faço para selecionar um elemento através do ID? Link, lá link 1. E aí depois ia ter que repetir esse processo aqui, ó, por link 2 e por link 3. Mas fica inconveniente, né, fazer isso. E aí ele ia aplicar só para o primeiro elemento. Mas eu quero aplicar para os 3 itens do menu. Como é que eu faço? Posso utilizar uma classe também, né? Eu posso vir aqui no meu elemento e colocar uma classe que nem eu fiz com o LI. Definir uma classe para esse camarada aqui. Só que existe uma outra forma de selecionar. Vou mostrar para vocês aqui uma outra forma de selecionar. A gente viu o seletor de tipo, de ID, de classe. E agora eu vou mostrar para vocês o seletor descendente. O que significa isso? Vocês estão vendo que o link, aqui o A, ele está dentro do LI. Ó, se eu quebrar a linha aqui do código, vocês vão ver ó, que o A está dentro do LI. E aqui também, ó. E o de baixo também. E aí eu consigo selecionar um elemento a partir de outro. Vamos te mostrar para vocês, ó. Assim, ó. Ponto menu, item, espaço A. Vamos só ver o efeito, agora eu explico. Olha aí. Ok. Então, o que aconteceu? Eu falei, a sintaxe é a seguinte, ó. Todo elemento A que estiver dentro de outro elemento com a classe menu item vai perder a decoração do texto. E posso colocar aqui outra coisa também, colocar uma cor a cor da fonte preta. Então, ó, de novo, todo elemento A que estiver dentro de um elemento com a classe menu item vai receber o estilo que eu defini. Isso se chama seletor descendente, pessoal. E aí ele vai, depois que a gente define o estilo aqui, o browser vai procurar no arquivo algum elemento que case com a nossa especificação de seletor. Então ele vai vir aqui, ó. Elemento A tá dentro de outro elemento com a classe menu item? Tá. Então ele vai vir e vai aplicar um estilo para esse elemento A. Quem está recebendo o estilo aqui, pessoal, não é os elementos com menu item, é o elemento A. De novo, todo elemento A que estiver dentro de outro elemento com a classe menu item. Poderia selecionar de outra forma esses caras também? Poderia, sim, ó. Esses links do meu menu não estão dentro de um elemento LI? Então, tá vendo aqui, ó? O A é filho do elemento LI, ou seja, o link é filho do elemento item de lista. Então, eu poderia usar um seletor de tipo aqui também, ó. Então, LI, espaço A. O seletor descendente tem esse espaço, né? Então, novamente, como é que ficaria agora? Todo elemento A que estiver dentro de um elemento LI vai receber o estilo. Então, vou mudar a fonte aqui só para vocês verem. Vou colocar um vermelho. Olha aí, funcionou. Então, o que aconteceu? Ele procurou todo elemento A que está dentro de um LI. Olha aqui, ele já mostrou para mim aqui na minha IDE, ó, que é o caso. Ó.
A dentro de LI. Ele pode achar outros elementos A's por aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um. Mas ele está dentro de outro elemento LI? Não, está dentro de um H1. Então não recebeu o estilo, que é a palavra IFTO aqui, ó. Não ficou com o estilo que eu defini. Entendido? Se eu mudar aqui, ó, H1, então todo elemento A que estiver dentro de um elemento H1 vai receber o estilo. O que aconteceu agora, ó? Olha aqui, a palavra IFTO ficou vermelha. Por quê? Elemento A que está dentro de um elemento H1. Ok? Mas não é esse o que eu queria. O que eu quero é isso aqui. Então, elemento A que estiver dentro dos elementos com a classe menu item, para ter certeza que não vai aplicar em outro link, em outro lugar que eu não queira. Então tá aqui. E aí eu posso aumentar a fonte também. Como é que eu faço para aumentar a fonte? Font size. Propriedade font size. E eu posso especificar aqui, por exemplo, ó, 30 pixels. Ficou muito grande. Ficou 20 pixels. Ok, melhorou. Tá aí, já é um começo. E só para a gente finalizar a questão dos seletores, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o seletor universal. Como eu falei, os navegadores já implementam algumas propriedades padrão para os estilos do meu arquivo HTML, tá? Os elementos do meu arquivo HTML. Então, como é que eu faço para tirar esse padrão? Vocês estão vendo que aqui já tem uma margem, ó, ou seja, já tem uma margem, já tem um padding padrão definido para esses caras. E eu quero tirar isso. Eu quero eu mesmo especificar esses valores. Como que eu posso fazer isso? Utilizando o seletor universal. Normalmente a gente faz isso no começo do código aqui, ó. Asterisco. Ou seja, todos os elementos do meu arquivo vão receber um padding 0 e um margem 0 também. Então o que aconteceu? Ó? Tirou-se todas as margens e paddings da minha página. Então eu vou aqui no meu cabeçalho, ó, e agora eu vou definir um padding manualmente. Ó. Então padding top, que é 10 pixels, padding bottom 10 pixels. Ou seja, embaixo, o espaçamento interno do meu elemento inferior 10 pixels e superior 10 pixels também. É o que eu tenho aqui, ó. Sucesso concursos. Bacana. E aí aqui o menu, ó. O menu, vocês estão vendo que o conteúdo aqui dentro está todo colado, né? Como é que eu faço para ter um espaçamento interno aqui? Eu posso aqui no meu nav, né? E mudar isso. Então aqui no nav, ó, nav, e posso definir um padding também, um pad interno, que é o padding left. Aí só um minutinho, padding left 20 pixels, por exemplo. Então ele descolou ali um pouquinho da esquerda. Entendido? Então é isso, pessoal. A gente já viu
pôde ver nessa aula de hoje alguns seletores diferentes do CSS. A gente está começando a dar uma cara para a nossa página. Ainda está feia ainda, mas a gente vai melhorar, tá? Então, hoje nós aprendemos como linkar um arquivo CSS no nosso arquivo HTML, como especificar alguns estilos, utilizando vários seletores diferentes, seletor de tipo, seletor usando ID, especificando ID, especificando classes e utilizando o seletor descendente, né? Um elemento que está dentro de outro. E por último, usamos aqui um seletor universal, que aplica-se o asterisco a todos os elementos. Então, a gente zerou aqui a margem e o padding. Próxima aula a gente vai avançar mais, vamos ver mais propriedades, vamos deixar essa página com a cara mais amigável e aceitável, ok? Então, qualquer dúvida, deixe um comentário aí, pratiquem, se cuidem e até a próxima.